E é engraçado que eu vou contar um pouquinho para vocês a minha trajetória, que eu acho que vai, sim, vocês podem se identificar muito, né? No começo do meu processo do despertar de consciência, eu acreditava muito na questão espiritual como algo místico, né? Que, poxa, que bacana, o fulano é médium, canaliza, e eu me comparava bastante, sabe? Eu via, tinha amigos que eram médios, que são médiums, são muito, a mediunidade é muito mais refinada que a minha, eu ficava, poxa, né, eu nunca vou chegar nesse nível e tudo mais e tal, e achava sempre super bacana. E muitas vezes eu dependia deles para entender como que estava o meu campo energético, para eu poder cuidar do meu campo energético. Isso se passaram anos eu vivendo dessa forma, né, usando a radiestesia, o pêndulo, para poder identificar as energias ao meu redor, a questão espiritual e tudo mais, para ver se tinha obsessor, se tinha implantes, tinha chips, tinha trabalhos, tinha magia, para entender como estava o meu corpo áurico, para entender como estavam os meus chakras e tal. Mesmo eu tendo uma percepção parapsíquica sobre o meu estado geral, eu não confiava 100%, né? Então eu uso até hoje muito pêndulo, muitas vezes para confirmar, para entender o que está acontecendo ou não. Mas, e isso veio se levando de uma certa forma, veio andando de uma certa forma, que eu comecei a, entender, a observar o seguinte, que eu estava ficando muito dependente da espiritualidade, das energias, porque eu depositava muita minha fé neles, eu queria que eles movessem montanhas para me ajudar. Eu sempre acreditei e acredito ainda que a gente pode ter tudo aquilo que a gente quer com o mínimo de esforço. Né? Na minha mente, eu tenho muito claro isso, que é extremamente possível a gente ser feliz, né? A gente entregar o nosso potencial total com o mínimo de esforço. Né? Então, a gente consegue receber muito mais com um mínimo de esforço. Isso, na minha mente, é muito claro. Mas, então, eu acreditava que a espiritualidade, por exemplo, a minha vida não andava era por questões espirituais. As coisas não aconteciam por questões espirituais. Ah, estava tudo ruim, é porque o fulano tem inveja, se o fulano tem inveja, o fulano fez trabalho, magia, não sei o quê, obsessão, blá, 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 e todos esses blá, blá, blá que vocês já conhecem, que faz parte do nosso aprendizado. A gente acaba... E é engraçado que tudo isso que eu falei, inveja, obsessor, magia, trabalho, blá, blá, todos esses blá, blá, blás que a gente acredita que está atrapalhando a nossa vida, realmente atrapalha. Realmente atrapalha. Porque muitas vezes eu pego no atendimento uma pessoa para atender e nosso campo energético da pessoa está auê. Você olha assim o campo energético, você tem a percepção do campo energético, tem tanta bagunça, tem tanta sujeira, tem tanto, muitas vezes, espíritos obsessores ali, energias obsessoras ali, que a pessoa está zuretinha, sabe? Ela está perdida, está desesperada e tal, e é possível perceber esse excesso de energia negativa nela. Né? Então, isso realmente atrapalha muito, né? Ver dispositivos de controle, sabe? Eu já cheguei a ver alguns. Então, quando você começa a trabalhar o campo energético e remove essas energias obsessoras, trabalhos, conexões negativas, faz aquela limpeza, né? A gente chama de limpar, né? Então, a gente faz aquela limpeza, a pessoa começa a ter um pouquinho mais de discernimento. E, para mim, fica fácil começar a identificar as crenças limitantes, os traumas e tudo mais. Então, eu contei isso porque realmente atrapalha. Mas só que eu descobri, nesse último ano, que 95%, vamos se dizer, dessas nhacas, né, dessa sujeira que acumula no nosso campo eletromagnético, né, no nosso corpo áurico, na nossa energia e ao nosso redor também, no ambiente onde a gente está, principalmente o ambiente onde a gente é nosso. Por exemplo, a minha casa, que a energia aqui da minha casa terão energias e espíritos, né, mais condizentes comigo. Então, se eu estou bem, terei energias mais amenas, mais elevadas, mais prósperas, de entusiasmo, energias positivas. E quando eu não estou bem, tende a energia a ficar um pouquinho mais densa, né? Então acaba vindo, às vezes, um espírito obsessor e tal. Não que ele venha me atrapalhar, mas ele vem por ressonância vibracional. Então isso atrapalha sim, e muito, a nossa vida. Mas eu descobri que nos 95% dessa sujeira que vem, a principal causa disso sou eu. Porque eu acabava atraindo esses seres que, por exemplo,
A Lilian está aqui, ela sabe disso que eu já falei para ela. Não, Lilian, não é tipo o seu, não. É que todo mundo fica com o campo muito bagunçado. Mas uma vez estava conversando com a Lilian, e assim, eu acho que foi com você mesmo, Lilian, que eu falei isso. Não é que eu já falei isso para tanta gente, mas assim, quando a gente está nesse auê, a gente está nessa busca por cura, de limpar e afastar o obsessor, e limpar, curar trauma, crença limitante, e a gente vibra nisso, a gente vira um buscador de obsessor, a gente vira um buscador de energia negativa, a gente vira um buscador de traumas, de crenças, de todas essas nhacas que vocês podem imaginar. Eu já tive milhares, né, assim, milhares, eu não sei exatamente quantas, né, mas projeções astrais lá no umbral. De estar lá no umbral, ver cabeça rolando, bom, via de tudo lá no umbral. Então, quando a gente entra muito nessa ressonância de cura, de olhar e buscar e curar, falei isso para você sim, viu, Lilian? Falei na mentoria nossa. Mas assim, de curar, a gente acaba entrando nessa ressonância vibracional de cura, limpe, afasta, encaminha o obsessor, remove magia, faz aquilo. E quanto mais você cuida disso, você, não é que parece que vem mais, é que vem mais, que você está vibrando aquilo, você quer encontrar, né? E quando a gente quer encontrar, até pelo em ovo a gente acha, né? Até chifre em cabeça de cavalo a gente acha, a gente descobre um unicórnio. Mas assim, a gente acaba achando pelo em ovo, porque a gente está buscando tanto que a gente encontra. De tanto focar naquela porcaria ali, a gente fica tão focado que a gente encontra. E encontra mesmo. Nossa, gente, eu cansei de perceber energias densas e obsessivas em mim, assim, era a cada 10 minutos da minha vida, eu sentia essa energia densa, essa energia ruim. Exatamente, Lina. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Gente, eu vou colocar meu óculos, porque senão eu não consigo ler direito. Sim, exatamente, Lina. A gente vira um imã, a gente começa a atrair. Né? Então, o que acontece? Eu comecei a observar que, poxa, eu estou atraindo essas porcarias todas para o meu campo eletromagnético, para o meu corpo áurico, né, para o meu perispírito. Não, eu estou atraindo para a minha energia. Então, eu ressoava isso daí. E vinha. E assim, não é que vinha muitas vezes obsessores para me apurrinhar. Às vezes vinha obsessores querendo cura. E eu encaminhava para a cura. Bom, enfim. E daí eu comecei a mudar o meu foco. A parar de olhar para essa questão mais. E era um vício, vou dizer para vocês, era um vício meu de ficar olhando para essas. Eu juro para vocês, a cada 10, 15 minutos eu ficava tentando observar o meu campo para ver, tem um obsessor, preciso encaminhar. A energia aqui está ruim, preciso fazer isso. A energia ali está ruim, preciso cuidar. Então eu ficava nesse vício com medo de me contaminar, porque a fase em que eu estive pior na minha vida, as fases que eu estive pior, foram as fases onde a minha energia estava muito contaminada, muito cheia dessas coisas que eu falei para vocês. E isso potencializa muito o estado depressivo, ansiedade, as questões emocionais, é potencializado a milhões. Então, atrapalha muito. Então, como eu não queria voltar naquele estado depressivo de antes, eu ficava nessa questão de eu preciso cuidar, e ficava cuidando. Bom, enfim, e daí eu comecei a pensar o seguinte, eu acho que é melhor eu focar o meu cuidado energético, as técnicas que eu conheço, para a expansão da minha consciência e para as coisas positivas. E mudar esse foco de encontrar coisas negativas. E sem querer, eu acabei identificando que eu tinha um padrão, eu tenho ainda um padrão mental mais negativo, porque eu fico pensando nas coisas negativas. Né? É um hábito, né? De ficar pensando em coisa negativa para pegar e cuidar. E, na verdade, a gente precisa focar a nossa mente para as coisas positivas, para virar essa chave. Porque quanto mais a gente estiver vibrando, o que é vibrar? O que é vibrar que as pessoas falam tanto? É sentir. A gente pensa e acaba sentindo. E isso ressoa com a energia do universo e você entra nessa mesma vibração que tem seres e energias e consciências que estão vibrando nessa mesma frequência. Então, se você está vibrando energia negativa, com pensamentos negativos, você está vibrando nessa frequência. Se você está pensando em coisas positivas, legais e tudo mais, você está vibrando numa frequência diferente. Eu comecei a focar a minha vida para as coisas positivas e comecei a identificar a quantidade de gatilho mental que eu tinha
e ainda percebo que tenho, está muito intrínseco em mim, tá meio chato de encontrar a causa raiz, tal, então estou tirando por as cascas da cebola para eu poder entender de onde que está vindo, né? Então aparece um negócio, eu vou lá e limpo. Aparece outra coisa, eu vou lá e cuido, né? Limpar é ir lá, olhar para aquele gatilho mental e limpar a energia negativa dele, e assim vai limpando, vai limpando, vai limpando. Enfim, e eu comecei a focar a minha vida nas coisas positivas, principalmente de julho do ano passado para agora. E eu comecei a tirar da minha vida tudo aquilo que não agrega valor nenhum, que me joga para trás, que me empurra para trás, que fica me segurando. Então, várias coisas mudaram na minha vida desde julho, agosto do ano passado, porque eu comecei a remover tudo aquilo que estava me impedindo de prosperar e ser feliz. E a minha vida começou a voltar aos eixos, né? Eu vejo muito hoje. Hoje está muito diferente do ano passado. Então as coisas tendem a melhorar.